Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Pavani Responde Response, mais uma live agora, que nós estamos fazendo live sobre conceitos, né? E eu queria falar hoje sobre vendas complexas. Tá aqui o nosso papinho aqui. Como todos devem ter percebido, né, nas nossas lives, toda semana eu estou aqui falando sobre algum conceito que tem a ver com algum referencial temático dos nossos RPG. E nesse momento, a gente vai falar sobre o RPG número 3, especificamente o subreferencial temático 3.1, que é sobre vendas complexas. Tem uma musiquinha aqui, vou baixar um pouquinho para falar sobre isso. Bom, pessoal, eu queria abordar esse conceito com vocês sobre vendas complexas de uma maneira bem importante, porque deixa eu comentar com vocês onde é que eu quero chegar aqui. A maioria das organizações que passam por dificuldades, e esse momento é um momento de dificuldade, a gente constata que as dificuldades residem, em última instância, ou em primeira instância, em algum momento, a dificuldade que justifica o problema organizacional é uma dificuldade de vendas. E, em tese, é o principal problema das organizações. Quando elas não... A gente costuma dizer, uma frase que eu repito do nosso querido amigo Jordão, que também fala sobre vendas nas redes sociais, ele fala que vendas cura tudo. Vendas cura tudo. Se a gente não tem problema de venda, a gente até, eu diria que convive com ineficiência na gestão. É uma coisa errada, absolutamente errada, mas quando a venda acontece, é comum que as organizações possam conviver com problemas na gestão. Agora, quando as vendas escassam, é que toda a gestão passa a ser importante. E as vendas, especificamente, é uma lacuna muito grande. Nenhum modelo de exemplaridade da gestão trata de vendas como o nosso RPG trabalha. Vendas, para nós, é um conceito extremamente importante, que nós vamos trabalhar a partir de um curso que nós vamos dar no comecinho do ano que vem, onde vocês vão ter mais informações desse curso no nosso descrição de YouTube ou na bio do Instagram, onde a gente vai botar esse nosso vídeo aqui. Opa, como vai? Tudo bem? Prazer é meu, senhora Régia. Privilégio tê-las aqui, e quantos mais puderem assistir aqui a nossa live. Bom, o que eu queria comentar com vocês sobre vendas é que essa é importante demais a venda. Vendas cura tudo, e a ausência de vendas faz toda a importância da gestão das organizações. Então, nós temos que ter uma primazia na arte de vender. Nós temos que fazer a venda de uma maneira muito estruturada, né? E hoje, o que eu queria dizer aqui nesse nosso encontro de meia horinha é que, provavelmente, vender hoje é muito diferente de vender há 2 anos atrás. O sistema de vendas que eu vou propor nesse nosso curso que nós vamos dar é absolutamente divergente, algumas vezes até antagônico, a muito que se ensinou sobre vendas. Eu não conheço nenhum curso de vendas que diga o que nós diremos no nosso curso, do qual eu vou dar uma palhinha aqui para vocês nessa live. E eu também não conheço todos os cursos que eu fiz. Nós vamos desdizer muitas coisas que são ditas nesses cursos por aí. Então, o nosso curso vai ser de 12 horas, oficialmente, mas deixa eu falar um pouquinho quais são as diferenças e quais são os conceitos que nós vamos colocar na nossa abordagem de vendas, que está presente no referencial temático 3, no subreferencial temático 3.1 do nosso RPG. Primeiro, as vendas, nós vamos definir 2 tipos de vendas, né? A venda para o consumidor, que é a venda... a gente vai chamar de simples, mas não é que ela é simples. Ela não é uma venda complexa. Nós vamos chamar, no nosso curso, de vendas complexas. Que não é uma venda para o consumidor, é uma venda cuja base do seu escopo é relacionamento.
É uma venda que pode demorar mais de um ano para acontecer. É uma venda normalmente de alto valor. É uma venda caracterizada pela excelência no relacionamento que o vendedor complexo terá com seu interlocutor. E essa venda, ela passa por um processo que é o seguinte: eu tenho que fazer o meu cliente me conhecer. Depois dele me conhecer, ele precisa gostar de mim. Depois dele gostar de mim, ele precisa confiar em mim. E somente a partir disso, ele poderá fazer alguma monetização e comprar. Todo o processo comercial que nós vamos brincar aqui, ele passa por um esforço para você ser conhecido, um esforço para você ser admirado, um esforço para você ser confiado, e aí sim, a venda é um efeito colateral desse processo. Embora a nossa venda seja B2B, ou até pode ser B2C também, mas a venda complexa ela é preponderantemente de uma empresa para uma empresa, B2B. Na realidade, nós vamos trabalhar um conceito que é P2P, ou H2H. É o conceito que, na verdade, quem compra na organização da gente não é uma empresa, é um ser humano lá. É o ser humano que compra da gente. Então, toda a abordagem da venda complexa é baseada no H2H. H2H, como é chamado em português, ou P2P, person to person. Nós vamos tratar, tanto que, por exemplo, para explicar isso aí de uma maneira mais simples, nós não vamos cadastrar uma empresa para quem a gente quer vender. Nós só cadastramos uma empresa se conhecermos alguma pessoa lá dentro. E quanto mais pessoas eu conhecer dentro dessa organização, ou realizar isso, né? Conhecer, gostar, confiar e ter como resultado, como efeito colateral a venda, mais é provável que eu vá conseguir fazer o meu trabalho. Então, toda a abordagem da venda complexa não está nos livros de marketing que a gente vê, não está nos livros de Philip Kotler e não está em nenhum desses livros de vendas que alguém escreveu, que algum vendedor campeão escreveu. Nossa base é acadêmica, tem toda uma literatura acadêmica escrita por professores e por gente que tem lombo no sol, como eu posso dizer que eu sou um cara, né? Há 30 anos eu trabalho com consultoria. E eu só estou aqui depois de 30 anos porque eu acho que a gente sabe fazer alguma coisa estruturada com relação a vendas. Sem enganar ninguém, sem fazer um crescimento que seja irreal, sendo pé no chão e falando somente verdade, sem ter que vender a alma para fazer uma venda, ok? Então, a base do nosso trabalho é P2P ou H2H, pessoa a pessoa, porque dentro da organização, mesmo que eu queira vender para uma determinada empresa, há um ser humano ou alguns seres humanos que farão esse processo de vendas ali. E, nesse sentido, eu tenho os cupidos, né? Na verdade, até o que são os cupidos? São todos esses human com quem nós vamos ter que aprender a conversar. Esses cupidos é também uma sigla do meu amigo Jordão, que eu adoto, né? Que eu adoto uma sigla dele que eu adotei. Que C significa aquele cara que compra, que são avatares diferentes, são personagens diferentes. O C é quem compra, o U é quem usa, que é um outro cara, é um outro tipo de abordagem que eu tenho que fazer. Eu tenho que me adaptar para cada um desses cupidos aí. Então, C, quem compra, U, quem usa, P, quem paga, que tem aquele cara que paga, que não é quem usa, que não é quem compra. Tem o I, que é o influencia. Quem que influencia o outro a comprar? Existe um influenciador nesse processo. O D, que é quem decide efetivamente. Quem é que decide? É outra abordagem que você vai fazer com ele. O O é quem operacionaliza, quem vai pegar a coisa que você vendeu e vai botar em prática aquilo. É quem usará mesmo, quem operacionalizará o processo. E por último, faltou um S aí do cupidos, é aquele que sabota. Tem um personagem lá na casa do cliente que é aquele que sabota, que quer outro cara ali, outro produto ali, e que vai fazer de tudo para sabotar você, se você não estiver preparado para isso.
Então, veja, mesmo que a nossa venda seja B2C ou B2B, como é o caso preponderante da venda complexa, nós vamos fazer uma venda P2P, ou H2H, H2H, que é uma venda personalizada para cupidos diferentes dentro da organização. Ok? Eu gosto muito de utilizar essa palavra, essa sigla cupidos, porque ela remete, de verdade, a uma circunstância de entender que cada persona que aparece na nossa frente no processo comercial, a gente tem que tratar com a personalização que ele merece. Ok? Depois que eu entendi quem são os cupidos, quais são os clientes, segmentei, nós vamos falar tudo sobre segmentação de base, com quem é o meu cliente, qual é o cliente que eu elejo para trabalhar para mim, qual é o cliente que eu decido que ele vai ser abordado por mim. Eu costumo dizer assim, quando um cliente liga para nós e quer comprar, nós vamos atender com o maior carinho. Mas qual é que é o esforço que você vai fazer? De quem é o dinheiro ou qual é o proprietário de um problema que você quer resolver? Então, é muito importante para definir as empresas com as quais eu quero me estabelecer um relacionamento comercial e para definir como vou abordar todos os diferentes cupidos dessa organização, eu preciso definir o meu nicho de mercado, para quem é, e esse nicho tem que simplesmente entender uma outra siglinha que o Jordão utiliza, que eu também adoto, que é a siglinha do pastor. Essa siglinha do pastor, ela significa o quê? Eu preciso desse nicho que eu coloco, né? Que eu estabeleci para mim. Qual é o problema que eu resolvo? O seu produto, ele resolve qual problema? Ou o seu serviço, ele resolve qual problema? Depois que você mapeou os problemas que você resolve com o seu produto ou serviço, como é que você amplifica a gravidade desse problema? Como é que você amplifica a gravidade desse problema? Depois que você amplificou essa gravidade desse problema, como é que você sensibiliza esse cliente que você pode ter uma oferta para ele? Ok? É um processo de sensibilização. Depois que você sensibilizou esse cliente, como é que você oferece testemunhais de outras pessoas ou organizações que passaram pelo mesmo processo que ele e foram bem sucedidas, foram exitosas? É o tal dos testemunhais, do T do pastor. E por último não, as duas outras siglinhas, é o O, que a gente considera a oferta propriamente dita. Percebe que você não pode começar com a oferta. Tem o P primeiro, tem o A, tem o S, tem o T. Agora sim você faz a oferta. E por último, o R do pastor é quando você tem respostas para superar objeções. Então, nesse processo anterior ao nosso método, que eu vou explicar já para vocês, de maneira superficial, é claro, eu tenho que definir quais são os diversos avatares diferentes que eu tenho na minha abordagem comercial e eu tenho que ter clareza que meu produto resolve qual problema. Como é que eu amplifico esse problema? Como é que eu sensibilizo o cliente que esse problema precisa ser resolvido? Como é que eu mostro testemunhais que resolveram esse problema ao longo da minha história? Como é que eu faço a oferta propriamente dita? E, por último, como é que eu respondo às objeções que ele fizer? Nessa linha de raciocínio, a gente vai entender o seguinte, eu vou mostrar um método aqui para vocês, que ele parte de um pressuposto que são vários pressupostos, mas um que eu queria chamar a atenção é que a gente defende hoje que a comissão de vendas ela tem que remunerar 3 esforços. Ela tem que remunerar quem gera o lead, okay? Ela tem que remunerar quem gera o lead. Então, por exemplo, se tem uma estrutura de geração de lead, que eu vou falar já, que é a primeira etapa do nosso método, essa estrutura tem que ganhar dinheiro quando a venda acontece. E aí, o dono da ordem de serviço comercial, que é o dono da demanda comercial, ele tem que ser remunerado comissão. E tem um conceito chamado comissão cheia. O que é comissão cheia? Comissão cheia é a comissão que eu pago para o dono da ordem de serviço comercial. Há um conceito chamado ordem de serviço comercial, ou seja, quando a máquina de geração de lead gerou um lead e designou um vendedor para fazer essa venda, esse vendedor ele é dono de uma ordem de serviço comercial. Caso essa venda aconteça de fato, uma parte da comissão vai para quem gerou o lead e outra parte da comissão vai para o dono dessa OS.
A gente define aqui as vendas complexas por duas equipes classicamente diferentes. Existe a equipe de back-office. O que é a equipe de back-office? É toda a galera ou o elemento que cuida da geração de lead, que nós vamos chamar aqui de processo plantativo comercial. É quem planta para gerar a colheita, ok? Então, esses caras a gente chama de back-office. E front-office são todos aqueles que fazem as duas etapas anteriores. É a etapa que nós vamos chamar de processo de merecimento de negócio e pré da próxima venda. Esse cara é o front-office, que é o dono da ordem de serviço comercial ofertada pela equipe do back-office. Então, entendeu as duas clarezas aí? Nós temos que a comissão tem que pagar o back-office e o front-office. Isso é um conceito que nem todos admitem ou ensinam nos cursos, mas aqui a gente vai ensinar isso. E tem um outro conceitinho que é o seguinte: todo ator que do front-office ajudar o vendedor complexo a vender também merece comissão. Por exemplo, vamos imaginar que minha estrutura de back-office gerou um lead para fulano, que é um vendedor que eu tenho, um sales front, ok? Esse vendedor, ele é o dono da ordem de serviço comercial, mas em algum momento ele precisa de mim para vender, porque eu sou mais eloquente com ele, é de mim que o cliente confia, ele precisa me levar ali. Então, o que a gente defende é que esse ator muito importante que vai ajudar o vendedor complexo a fazer a sua venda, ele também precisa ser comissionado, porque se não fosse ele, a venda não aconteceria. Então, ele é um ator comercial, ok? E um detalhe importante que a gente sempre frisa nesse momento vai variar conforme for. E por que a gente tem que tirar essa comissão do vendedor? Porque se ele não... Eu já aprendi durante muitos anos. Se a gente não tirar esse dinheiro do vendedor, ele não aprende a fazer o que o outro fazia. Então, se você precisar de mim para fazer a venda, eu vou cobrar essa venda. Alguma parte do seu percentual é meu, porque sem eu você não conseguiria fazer a venda. Então, esse conceito de comissão cheia é o conceito de comissão cheia para o back-office e para o front-office, mas não só o dono da ordem de serviço comercial, como nós a chamamos, mas qualquer pessoa que, em algum grau, tenha sido peça fundamental para a venda, ele também vai merecer essa comissão. E tem essa comissão, que eu vou chamar de cheia, e tem a tal da comissão parcial. Deixa eu te explicar o que é a comissão parcial, que é um outro conceito que a gente defende. A gente vai entender que o vendedor tem que fazer alguns trabalhos de maneira muito disciplinada. Por exemplo, se o back-office marcou 4 reuniões para ele no dia, ele tem que fazer as 4 reuniões no dia. Se no pipeline dele, se quando ele faz um trabalho, ele registrou uma coisa e tem que fazer uma ligação no dia 15 de dezembro, por exemplo, e ele não fez a ligação, ele desobedeceu a um esforço, a um driver. Toda vez. Então, o vendedor complexo, além de ter a comissão por vender aquilo que vende, ele tem que executar esforços que nós chamamos de drivers. Se ele não fizer o driver e vender aquilo que vender, a comissão não é mais a cheia, a comissão é a parcial. Por exemplo, está escrito lá, vamos pensar num vendedor de viagens, tá? Ele vai receber do pessoal do back-office vamos imaginar que seja uma empresa como uma agência de viagens. Ele vai receber no mês de novembro todas as pessoas que viajaram em setembro do ano passado. Por exemplo, ele recebe uma lista. O que eu, como instalador de metodologia de vendas, falo? Olha, você vai ter que ligar para esses caras aqui. Eu não estou pedindo que você venda para esses caras, eu quero que você ligue para eles e alimente o pipeline aqui. Se ele ligou, vamos imaginar que tivesse 100 caras para ligar em setembro, ele tem que ligar para quantos? 100. Se ele ligar para 100 e vender para alguém, a comissão dele é cheia. Agora, se ele ligar para 80 e vender a mesma coisa que vendeu, se ligasse para 100, ele não recebe mais a comissão cheia. Ele recebe a comissão parcial. Então, a comissão parcial é uma forma de estimular que as pessoas façam seus drivers, que é o grande problema do vendedor malaco. Ele trabalha naquilo que ele acha que vale e não trabalha naquilo que ele acha que não vale, que não vai dar resultado. Então, nós vamos pagar. Tá bom, você pode fazer o que você quiser, mas se você não ligar para o 100 que eu te mandei ligar, o que você vender desses 80 ou fora dos 80, por sorte, a comissão não é total.
Então tem a comissão, vamos imaginar, a comissão cheia é 10%, que tem que dividir entre back-office e front-office, a comissão parcial vai ser 6,5%, alguma coisa assim. Mas eu não quero ser punido, então faço o driver. É só cumprir o driver que a gente valoriza a comissão cheia, ok? Então tem esse conceito novo que em vendas a gente precisa colocar, que está embasado em literaturas, que quem quiser saber as literaturas também, vai lá no nosso link que tem no final, na descrição desse vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram, ou em qualquer lugar ali que a gente possa colocar. E você tem um link para você ver a landing page desse curso com a bibliografia que lá a gente utiliza. Então, o que a gente vai fazer no curso? Primeira coisa que a gente vai ensinar é como é que funciona o back-office, que é o que nós chamamos de processo plantativo comercial. Por que a gente chama de processo plantativo? Que para nascer essa árvore aí, tem uma série de coisas que foram feitas antes dessa árvore existir. Alguém teve que regar, alguém teve que colocar semente, alguém teve que gerar o primeiro suspiro de vida dessa árvore. Então, a gente chama de processo plantativo todo o back-office que tem como trabalho, basicamente, suspectar e prospectar. Ok? Você não deve ter ouvido muito falar essa palavra, suspecção, né? Nós vamos explicar o que é suspecção para você. Suspecção é basicamente todo o esforço que eu faço para conseguir que alguém autonomamente cadastre-se em algum lugar. E eu só prospecto com quem êxito eu tive na suspecção. Eu vou repetir. Suspecção é todo o esforço que nós vamos ensinar a fazer. Quem vai dar essa parte do curso é um outro cara comigo, que é um especialista em suspecção. É todo o esforço que a gente tem que fazer para que a pessoa conheça, goste, e a partir do momento que ela gosta e ela confia, ela se cadastra, para que só os cadastrados é que efetivamente sejam aqueles com quem nós vamos prospectar. Aí sim nós vamos falar com pessoas. Essa ação que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é uma ação de suspeição. Não é uma ação necessariamente de prospecção. Porque eu não estou... eu estou fazendo para massa de pessoas. É um esforço de suspecção. As pessoas que se interessarem por isso, só essas pessoas é que nós vamos capturar, de alguma forma, o seu interesse, e aí nós vamos continuar oferecendo conteúdo para essas pessoas, que é o que nós chamamos de prospecção. A prospecção vai, eventualmente, gerar um interessado em alguma coisa. E esse interessado em alguma coisa é o lead, que será dado para quem? Para o processo de merecimento do negócio. Vai ser dado para um front office. Ok? Esse cara de front office é o cara que vai abrir a ordem de serviço comercial e vai fazer todo o restante do processo. Ele vai fazer o atendimento, tem uma metodologia para isso. Depois do atendimento, ele vai fazer a abordagem, tem uma outra metodologia para isso. Depois da abordagem, no final da abordagem, a última etapa da abordagem, oferecer uma oferta, e essa oferta será negociada a partir de então, e depois de negociada, ela será efetivamente fechada, positiva ou negativamente. Então, esse processo de merecimento de negócio, a parte que eu vou ministrar mais, né? A partir do momento que o lead chegou, como é que eu faço para percentual de conversão ser o mais alto possível? Ok? Então, conversões se faz por um processo de merecimento do negócio. O método tradicional chama a primeira etapa de pré-venda. Chama essa etapa de venda. E a etapa que eu vou falar aqui em seguida, eles chamam de pós-venda. Nós não chamamos assim. Chamamos de processo plantativo comercial, que faz suspecção e prospecção. É o pessoal do back-office. E o processo de merecimento do negócio. Esse, sim, é o cara que vai fazer todo o trabalho de atendimento, abordagem, negociação e fechamento. Tem toda uma teoria que a gente vai ministrar a partir desses conceitos, ok? E, por último, depois que eu vendi, prestei o serviço, eu entreguei o produto, eu tenho que fazer o que nós chamamos de venda de profundidade. O que é o venda de profundidade? Qual é o próximo passo? É a pré da próxima venda. A pré da próxima venda é o que a gente precisa fazer para vender mais para o mesmo cara. Evidentemente, claro, se eu tiver
mais um produto para aquele cidadão, ok? Então, é uma fase última, que ainda é chamada de front office, mas tem toda uma peculiaridade para ser trabalhada, chamado pré da próxima venda, ou venda de profundidade. Ok? Deu para ter uma ideia de como é que é o subreferencial temático 3.1 do nosso RPG? Ou como é que a gente vai tratar isso no nosso curso de venda complexa? Um curso completamente diferente de muita coisa que você já assistiu em outros cursos, tá? Eu queria que você, se quisesse ter mais detalhes sobre esse curso, vai na descrição do nosso vídeo do YouTube, vai estar lá um link para você ir na nossa landing page. Nessa landing page tem tudo que você quiser saber sobre o curso e sobre a literatura que a gente utiliza como parametrizadora desse curso. Além disso, quem quiser saber também sobre o RPG, quais são os outros componentes do RPG, também vai ter um link na bio do Instagram ou na descrição do YouTube. Tem lá sempre um link para você pesquisar mais sobre esses conceitos aqui que eu estou falando, ok? Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade também, eu respondo pelas mídias sociais e será um privilégio poder ter você no nosso curso ano que vem, ok? Me desculpa aí pelo suor, aqui o meu ar-condicionado aqui acabou e esse ar-condicionado foi substituído por um ventilador que está fazendo ventinho aqui, mas eu estou aqui esbaforido de calor, estou suando total aqui. Espero que vocês compreendam isso, em breve vai estar voltando meu ar-condicionado aqui. E a Régia, só responder as 3 questões aqui que apareceram rapidamente aqui. Obrigado, Régia. A Régia já fez um curso parecido com isso, né, comigo. Espero que tenha curtido. O Antônio Carlos, não gostou do Cupido? O Cupido é uma frase bacana, é uma sigla bacana que eu utilizo. Não é de minha origem, não. É do Jordão. Mas eu gosto de usar porque mostra os diversos avatares que nós podemos ter numa abordagem comercial. E Magali, obrigado, está aí de novo. Realmente, a Magali disse que é uma abordagem completamente diferente. Muito obrigado pela oportunidade que me dão. Vocês que assistiram aqui, não esquece de ir no nosso canal de YouTube, clica no sininho, se inscreve lá, clica no sininho para receber as notificações. Se você vê esse vídeo em alguma das mídias sociais, LinkedIn, Facebook, compartilha com seus amigos, Instagram também, ok? Meu nome é Orlando Pavani Júnior, primazia da gestão e comportamento empreendedor protagonista num único profissional. Falando agora de venda complexa. Te vejo nos próximos vídeos. Até mais.